Qual é a pronúncia do nome divino? Observem o que este hebraísta chamado Nehemiah Gordon revela a respeito do nome divino. Este vídeo estava disponível em inglês na página Raciocínio Bíblico do Wesley. Eu apliquei a este vídeo a inteligência artificial para traduzir e facilitar a compreensão dos ouvintes. Observem. Ou fontes cristãs que não conheciam fontes hebraicas ou latinas, também semelhante. Agora eu poderia parar por aqui, mas há outra fonte que confirma isso. E esta é uma fonte que foi escrita em hebraico por volta do ano de 1450 bin Liudadão, em Jerusalém, chamado Zefeb Nsayar. E ele escreveu um livro que nunca foi impresso, ainda hoje. Então, se você quisesse ler isso em hebraico, só os gags F. E eu realmente tenho aqui o manuscrito, Este é o original do autor. Há apenas uma cópia que já existiu, e nós temos a cópia dele. E eles dizem o seguinte: isso, um certo está foi em nome, de acordo com suas cartas. E um certo rabino repreendeu por isso, mas o sábio era teimoso em suas ações. Então ele está sendo repreendido por falar o nome. Mas eu pensei que os judeus não são nome, certo? Mas essa é a única coisa em que todos os estudiosos podem concordar. Devemos ir olhar para o mastique. Devemos ir olhar para os gregos. Devemos ir olhar para os cristãos. Qualquer um, exceto os judeus, porque os judeus não sabem o nome. Mas aqui temos uma fonte de transmissão de rabino, o nome para seu discípulo. E o segundo caso, não apenas o rabino. Tem seu rabino, mas ele está falando em voz alta e tendo problemas por isso. Então, ele está falando em voz alta e tendo problemas por isso. E o interessante é Ibn Sayyar repreende o sábio para falar o nome. Ele diz: você está pecando. Você não tem permissão para falar esse nome. É proibido por nossa tradição pela Torá, pela nossa tradição. Então o que estabelecemos aqui é que os rabinos sabiam como pronunciar o nome. Agora eu tenho aqui um mapa de 16 rabinos de todo o mundo judaico. E você pode ver que eles vão da Espanha para o Egito, até Israel, Tesfat e Jerusalém, Europa Oriental. E isso é óbvio que os locais não têm. Alguns deles voltam para o ano 1300, rabinos, que disse que o nome é Yehová. Alguns deles entram no século XX. Ovadia Yosef, que é o rabino líder dos judeus sefarditas, em Israel, que morreu apenas alguns anos atrás, no século XXI, em um de seus livros ele afirma com naturalidade que as gais são Shvaholam Kamatz, que é Yehová. Quer dizer, ele afirma isso como um fato. Tipo, nem é um fato que está. Passei meses pesquisando e pesquisando. Não foi fácil encontrar. E eu encontrei. E uma das coisas ensinadas no mundo cristão do oeste dos gentios. É isso, Yehová, que eles inseriram as vogais de Adonai nele. Essa é uma das reivindicações. E isso é um fato. Isso é um fato. Mas o que é? Isso não é verdade. Não é verdade. É simplesmente não verdadeiro. Não é verdade. E também não é o que os rabinos pensaram. E eu vou te dizer, Michael, eu pesquisei esses bancos de dados para o Senhor. E eu não consegui encontrá-lo. Mas o que eu encontrei é rabinos dizendo repetidamente que o nome é Yehová. E assim um deles é um rabino no século XIV, chamado Menachem Tzion, e ele escreve um comentário. E em seu comentário no Êxodo 3:15, e ele está comentando sobre a palavra Yehová. E ele está dizendo que é um fato que é Yehová. E ele está comentando sobre as palavras Zesh Mileolam. Este é o meu nome para sempre. E é isso que ele diz. Ele diz que também há um segredo aqui recebido pela tradição. Nas vogais deste é o meu nome para sempre. O que isso significa? Bem, se lê em hebraico é óbvio. A palavra para sempre é Leolam, e você pode ver aqui. Leolam tem as mesmas vogais que Yehová, que são as vogais Shvaholam Kamatz e as que parecem em inglês. Leolam. Bem, felizmente ele continua e ele diz que é mnemônico. É quem no céu pode medir você. Um mnemônico é um acrônimo que ajuda você a se lembrar de algo. Sou o primeiro a traduzir isso para o inglês em 2017.
A palavra lá, que é mnemônica, é a palavra céu, que normalmente é a palavra shamayim. Mas neste versículo a palavra é shahak. E você diz, bem, o que é isso? Qual é a resposta? Bem, shachak é um acrônimo para as Vohulam Kamatz, que são as vogais do nome Jeová. Você conhece, meu amado? Quão extremamente difícil é para colocar coisas assim por escrito. E ainda mais uma carta enviada de um lugar para outro sobre as vogais tetragrammaton, que são Shvaholam Kamatz. Como que é? Ele diz abertamente. Ele diz abertamente. Ele nem está discutindo sobre esse ponto. Ele está dizendo, olha, isso é realmente difícil de escrever isso. Estou enviando isso em uma carta. Está sendo transportado por Donkey ou algo assim. Assim, não sei quem vai ler esta carta. E diz sobre o tetragrammaton. Suas vogais recebidas do Sinai são Shvaholam Kamatz. Nisfah Senhor Kengte é Jeová, de acordo com esses rabinos. Ok, então eu amo como Maharam de Lublin. Esse cara, prefeito de Lublin em 1600, termina uma carta para Shabtai Sof. Ele diz, eu tenho um pedido. Que você esconde esta carta em um lugar puro e sagrado. E não permita que ele seja passado por aqui e ali. Quando ele morreu, seus discípulos encontraram uma cópia da carta, e eles imprimiram. E por causa disso, podemos sentar aqui e compartilhe isso com o mundo inteiro. Nunca fomos feitos para saber o que há nesta carta. Mas acontece literalmente meus ancestrais faziam parte da conspiração para esconder o nome de nosso pai. E Michael, eu tenho que confessar e me arrepender aqui. Pro pecado coletivo das gerações. Você sabe, temos a história em Josué. E que eles não deveriam tirar de Jericó. E tornou-se um pecado coletivo do povo. E temos esse versículo em Jeremias 23, 27. Diz, eles planejam fazer meu povo esquecer meu nome. E isso faz parte da minha herança. E eu preciso voltar ao que diz na Bíblia e não continue a tradição de esconder o nome. Agora eu tenho um monte de outras fontes. Eu quero terminar com um rabino de 1896. Ele era um rabino chamado Jacob Bacher. E em 1896 ele escreve um monte de coisas. Vou ler isso muito rápido. Ele diz, se os votos do Tetragrammaton eram de fato os votos de Adonai, precisão exigiria colocar Shatapatashi sob Yid para os votos de Adonai. Só aqueles que não sabem o que significa, vá pesquisar isso. Qualquer você conte em bolsa de estudos que estes são os votos do nome Jeová, eles dirão bem, não, esses são os votos de Adonai. E aqui está o porquê. Aqui está um rabino em 1896 que diz que isso é um absurdo total. Isso é completamente um mal entendido dos votos.